Olá, hoje iremos falar sobre a desapropriação e o direito de extinção. De acordo com o doutrinador José Carvalho, a desapropriação é um procedimento de direito público, pelo qual o poder público transfere para si a propriedade de terceiro, por razão de utilidade pública e interesse social, mediante o pagamento de indenização. O artigo 5º, inciso 24 da Constituição, define os três fundamentos ensejadores da desapropriação: a necessidade pública, a utilidade pública e o interesse social. Somando isso, determina que, como regra geral, a indenização deve ser prévia, justa e em dinheiro. A sua natureza jurídica é a de procedimento administrativo. Esse procedimento da desapropriação, os atos originam-se não somente do poder público, mas também do particular proprietário. O curso desse processo decorre de duas fases: a administrativa, no qual o poder público declara interesse sobre o bem, tomando providências para que transfira ele. Já a judicial é quando o poder público promove uma ação contra o proprietário. A desapropriação só poderá ser considerada legítima se houver a presença de alguns dos seus pressupostos, sendo ele a necessidade pública, a utilidade pública e o interesse social. Ocorre a utilidade pública quando a transferência se afigura conveniente para a administração. Já a necessidade pública decorre de situações de emergência cuja solução exija a desapropriação do bem. E, por fim, o interesse social, que consiste naquelas hipóteses relacionadas à função social da propriedade. Um exemplo marcante é a reforma agrária. Boa tarde, eu vou falar sobre fontes normativas e espécies. Bom, devemos destacar duas leis reguladoras da desapropriação. A primeira é o Decreto-Lei nº 3.365, considerado a Lei Geral das Desapropriações, que dispõe sobre os casos de desapropriação por utilidade pública. O outro diploma regulamentador é a Lei nº 4.132, que define os casos de desapropriação por interesse social e dispõe sobre a sua aplicação. Além da desapropriação ordinária, podemos ainda citar mais três espécies de desapropriação, que é uma forma expropriatória prevista como a que pode ser adotada a título de penalização ao proprietário do solo urbano e não atender à exigência de promover a sua propriedade ao plano diretor municipal. Nesse caso, o poder público desapropria para adequar o solo às necessidades urbanísticas expressas. Outra espécie é a denominada de desapropriação rural, que incide sobre imóveis rurais para fins de reforma agrária. Trata-se, na verdade, de modalidade específica da desapropriação, com o objetivo de permitir a perda da propriedade, quando esta não esteja cumprindo a sua função social. A última espécie de desapropriação é a desapropriação por não conferir ao proprietário direito indenizatório, como ocorre nas modalidades anteriores. A perda da propriedade, nesse caso, tem como pressuposto o fato de nela estarem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo. Consumada a desapropriação, a propriedade é destinada à reforma agrária ou a programa de habitação popular. Formas de aquisição. A aquisição de um bem pode ser originária ou derivada. A aquisição originária é um fato jurídico em que se enseja a transferência da propriedade sem correlação com qualquer título jurídico de que seja titular o anterior proprietário. É o caso dos animais caçados ou pescados. Ao contrário, a aquisição derivada é quando depende da participação volitiva de outra pessoa, fixando-se a necessidade das figuras do transmitente e do adquirente. É o caso dos negócios jurídicos bilaterais, ou seja, dos contratos em geral. Vou falar um pouquinho também sobre competências.
sobre competência legislativa. A competência privativa para legislar sobre desapropriação é da União Federal. Porém, a Constituição, no artigo 22, parágrafo único, admitiu que a lei complementar viesse a autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias sujeitas à competência privativa da União. Competência declaratória é a competência para declarar a utilidade pública ou o interesse social do bem com vistas à futura desapropriação. A competência para declarar a utilidade pública ou interesse social é concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios, e está prevista no artigo 2º do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941. Competência executória. A competência executória significa a atribuição para promover a desapropriação, ou seja, para adotar todas as medidas e exercer as atividades que venham a conduzir à efetiva transferência da propriedade. A competência executória pode ser classificada em competência incondicionada, que é aquela não sujeita à condição e atribuída aos entes federativos administrativas, e em competência condicionada, que é aquela que depende de declaração de utilidade de outra entidade e de autorização expressa de lei ou contrato. Boa tarde. Dando sequência ao nosso assunto, nós vamos ver agora a destinação que é cabível aos bens desapropriados. Inicialmente, cumpre dizer que todo bem desapropriado ele vai passar a integrar o patrimônio das pessoas ligadas ao poder público que providenciaram a desapropriação, isto é, qualquer dos entes que tenha dado início ao processo, tenha executado todas as tarefas do procedimento, vão passar, após o término do processo, ter esse bem integrado ao seu patrimônio. Vale ressaltar que essa integração do bem expropriado ela pode ser definitiva ou provisória. Como exemplo de integração definitiva, nós temos aquela, no caso, por exemplo, da construção de uma estrada, né, que passa a pertencer ao patrimônio público e sendo utilizado para fins de bem coletivo. Podemos ainda ter a integração provisória, tendo em vista que, após a conclusão do procedimento, esse bem vai ser integrado ao patrimônio público, porém, ele logo será destinado para a finalidade a que se propõe. Por exemplo, as terras destinadas para fins de reforma agrária. Ela primeiro passa para o poder público e aí o poder público destina a sua finalidade inicial. Vale ressaltar que na desapropriação é inviável juridicamente que o bem desapropriado passe de imediato para terceiros. Isso significa dizer que primeiro esse bem desapropriado irá compor o patrimônio público e só aí, né, deverá seguir para a sua destinação. O ordenamento pátrio ele traz alguns casos especiais de transferência desse bem para terceiros, como, por exemplo, é o caso da desapropriação por zona. A desapropriação por zona, também chamada de extensiva, ocorre, né, aquela modalidade que ocorre quando desapropriado um bem para a realização de utilidade pública, essa área vai abranger uma extensão maior do que seria necessário para a construção da obra. Mas isso já é feito de forma prévia, como uma forma de prevenir uma necessidade futura de extensão, ou então ainda por prever que aquela região, né, desapropriada ela será valorizada, para que depois o poder público possa usufruir dessas áreas e transformar isso em retorno financeiro pelo investimento empreendido. Vale destacar que essa desapropriação por zona ela tem sido objeto de ações no Supremo Tribunal, sendo contestada de alguma forma por esse caráter, né, de valoração, digamos assim, de um espaço para depois ser revendido. Nós temos ainda também a desapropriação urbanística, ou
para fins de reurbanização. É aquele tipo de desapropriação onde é feito, né, um planejamento por parte do poder público para qualificar, melhorar determinado espaço e, eventualmente, havendo alguma área que possa ser repassada, possa ser alienada para terceiros, esse espaço também sairá, né, da posse da propriedade do poder público para ser destinada a terceiros. Como já citamos logo no início, uma outra forma da propriedade ser transferida a terceiros é aquela propriedade que é destinada para fins de interesse social, como é o caso de terras, né, de propriedades destinadas a fins de reforma agrária. Então, tão logo se conclua o processo, a transferência para os eventuais beneficiados com essa reforma agrária. Então, a posse, a propriedade para o Estado, ela é provisória e vai ser definitiva para os beneficiários dessa modalidade. Por fim, nós temos a desapropriação com fisco, que, como já foi explicado antes, é aquele tipo de desapropriação que é feita, né, uma expropriação de áreas em que são cultivadas plantas ilegais, plantas psicotrópicas ilegais, ou ainda onde é realizado algum tipo de trabalho escravo. Então, essas áreas desapropriadas pelo Estado, como uma forma de confisco pela prática ilegal, ela é, ao final, destinada para também finalidade de reforma agrária ou então para programas de habitação popular. Continuando agora, nós vamos conhecer quais são as fases da desapropriação. Ele é um procedimento, como já foi dito, e ele é composto de etapas. A primeira etapa, ou primeira fase, é a fase declaratória, ou onde ocorre a declaração expropriatória, que nada mais é do que um ato administrativo onde o poder público vai manifestar sua futura vontade na desapropriação daquela propriedade ou daquele bem. Então, esse decreto, né, expropriatório, ele vai obedecer aos aspectos formais e deve observar aspectos como a competência, a finalidade, a forma, o motivo, o objeto. Então, ele deve ser minuciosamente colocado para que ele tenha validade ao final. Esse decreto ele é de responsabilidade do Poder Executivo ou, em situações especiais, do Poder Legislativo, mas na sequência, a sequência do procedimento ela deve ser dada pelo Poder Executivo, ou seja, a fase executória. Esse decreto ele tem validade, então ele deve ser concluído, né, de acordo com o mesmo decreto da Lei de Desapropriação em até 5 anos desde a sua publicação. A fase declaratória ela inicia o processo e pode garantir alguns efeitos, como a vinculação já do bem ao processo de desapropriação, assim como, em casos de urgência, a emissão provisória da posse, né, para o poder público. No entanto, essa desapropriação só vai se concretizar de fato ao final da fase executória. Essa fase executória é aquela em que vai se consumar todos os atos necessários para a transferência do bem ao patrimônio público. Essa fase executória ela pode se dar de duas formas. Ela pode ser feita por via administrativa, que é aquela em que há acordo entre as partes, né, no caso entre o poder público e o proprietário do bem, e ela também pode ser judicial, quando não há acordo, né, há a discussão de alguma questão que não foi sanada, né, no primeiro momento. Quando ela acontece por via administrativa, é celebrado um acordo bilateral, ou seja, um negócio jurídico, que é registrado através de escritura pública, que passa, ou qualquer outro meio também que a lei possa especificar. E aí é feita a transferência. Quando vai para a via judicial, né, há uma discussão, num primeiro plano, apenas de valores ou algum vício do procedimento. Qualquer outra questão ela deve ser discutida em ação apartada do processo de desapropriação.
Olá pessoal, como já foi dito aqui pela nossa colega Silvia, a desapropriação possui duas fases, uma declaratória e outra executória. Esta última pode ocorrer de forma administrativa ou judicial. A fase executória será administrativa quando houver acordo entre o expropriante e o expropriado. Não havendo acordo, segue-se a fase judicial. Esse processo, pessoal, está positivado no Decreto-Lei 3365 de 41 e na Lei Complementar 76 de 93. Na ausência de algum procedimento nestas leis que eu citei para vocês, os envolvidos deverão se servir das normas constantes positivadas no Código de Processo Civil. Uma vez iniciado o processo judicial, se as partes fizerem acordo, a decisão judicial será apenas homologatória, valendo como título para transcrição no registro de imóveis. A petição inicial no processo judicial contemplará a oferta do preço e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações, que são as características da propriedade. A citação ocorrerá por mandado na pessoa do proprietário dos bens, quando este não for encontrado, mas ainda assim estiver no território de jurisdição do juiz, o oficial portador do mandado marcará desde logo hora certa para a citação. Quando a ação proposta não seja no fórum do domicílio ou da residência do réu, a citação será feita por precatório. Na contestação, de Pietro, em sua doutrina, em seu livro que a gente conhece, alerta que no curso do processo judicial só podem ser discutidas questões relativas ao processo, ao preço ou ao vício processual, pois é vedado ao Poder Judiciário, no processo de desapropriação, decidir se verificam ou não casos de utilidade pública. Por quê? Porque isso, pessoal, é um ato discricionário do Poder Executivo. Então, só para a gente resumir, a ação de desapropriação poderá discutir legalidade do procedimento? Sim. Valor indenizatório? Pode também. Conveniência e oportunidade na desapropriação? Não, não pode. Falando agora sobre indenização, que pode ser objeto das leis judiciais, a Constituição aduz que, em regra, os particulares afetados por uma desapropriação deverão ser ressarcidos de forma justa, prévia e em dinheiro. Todavia, essa mesma Constituição traz algumas exceções. O que seria esse de forma justa? Ele vai levar em consideração o valor de mercado do bem, os danos emergentes que decorram da perda da propriedade, os lucros cessantes comprovados, mais a correção monetária feita a partir da avaliação do bem. Será prévia, pessoal, porque será realizada antes da transferência do bem. E em dinheiro, porque o poder público deverá pagar a quantia ou depositá-la judicialmente em espécie. Então, resumindo, de forma bem resumida para a gente entender, quando a desapropriação for motivada por necessidade pública, utilidade pública e interesse social, a indenização será prévia, justa e em dinheiro, tá bom? Quando esta desapropriação for sancionatória urbana, olha a exceção, prévia, justa e por títulos da dívida pública. Outra exceção, quando for sancionatória rural, prévia, justa e títulos da dívida agrária. E quando for sancionatória por confisco, pessoal, aí não haverá indenização. Essa situação ocorre quando a propriedade estiver sendo utilizada para o plantio de plantas psicotrópicas, que é a maconha. Agora, pessoal, vou passar a palavra para minha colega Paloma, que falará para vocês um pouco mais sobre os direitos do expropriado. Agora vamos abordar sobre os direitos de desapropriação, desapropriação indireta e retrocessão. Sendo assim, o expropriado é o dono do bem, ou seja, o proprietário da propriedade a ser desapropriada. De acordo com o doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, a desapropriação indireta é o fato administrativo pelo qual o Estado se apropria de um bem particular sem observância dos requisitos da declaração e da indenização prévia. Portanto, de acordo com o artigo 519 do Código Civil, se a coisa expropriada para fins de utilidade pública ou necessidade pública ou por interesse social não tiver destino para que desapropriou ou se não for utilizadas
e obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado o direito de preferência pelo atual preço da coisa. Portanto, só caberá o direito de retrocessão ao expropriado em casos que o imóvel não será destinado para finalidade pública. Oi, professor. Oi, gente. Eu vou falar sobre direito de extinção, sobre 4 pontos. O conceito, quando ocorre o direito de extinção, sobre a admissibilidade e sobre como é exercido esse direito de extinção. O direito de extinção, assim como o direito de retrocessão, eles são considerados como sendo direitos do desapropriado. Porque, assim como o poder público, ele tem permissão pelo ordenamento jurídico brasileiro para desapropriar, por exemplo, aquele determinado imóvel que não esteja cumprindo com as diretrizes da função social da propriedade, o desapropriado, ele também dispõe de direitos perante esse poder de desapropriação do Estado. E um desses direitos é o direito de extinção. Inicialmente, a gente pode conceituar o direito de extinção como sendo a autorização para que o expropriado ele possa pleitear a desapropriação daquela parte do bem que não foi incluída no ato declaratório, em virtude da inutilidade desta fração remanescente. José dos Santos Carvalho Filho, em outras palavras, ele vai dizer que o direito de extinção nada mais é do que a permissão para que o expropriado ele reclame acerca da desapropriação parcial do poder público, almejando que a desapropriação e a indenização ela atinja a totalidade do bem. A gente pode, resumindo, a gente pode dizer que o expropriado ele se utiliza do direito de extinção para converter a desapropriação parcial em total, em razão justamente do esvaziamento do conteúdo econômico daquela parte do bem que não foi abarcada no ato declaratório. Quando é que ocorre, esse direito de extinção? O uso do direito de extinção ele acontece quando o poder público ele desapropria parcialmente um determinado imóvel e essa fração excedente, essa parte excedente, ela se torna inútil ou inservível para aquele que figura no polo passivo da relação de desapropriação. Tocante à admissibilidade do direito de extinção, ele, em regra, é admissível na desapropriação comum, que são naqueles casos em que o procedimento de desapropriação ele ocorre em conformidade com a Constituição Federal e a lei. E aí ocorre uma indenização que ela é justa, prévia e em dinheiro. Mas também o direito de extinção ele é admissível nos casos de desapropriação indireta. Em relação a como é exercido esse direito de extinção, no tocante à desapropriação comum, ela pode ser exercida tanto na via administrativa quanto na via judicial. Na via administrativa, ela ocorre quando existe um ajuste ou um acordo entre o poder público e o expropriado. E na via judicial, ela pode ser exercida no bojo da ação de desapropriação. Como pedido, ela entra aí como pedido contraposto da contestação. E nesse caso aí trata-se de uma exceção, já que na ação de desapropriação a contestação ela é restrita às matérias que se relacionam com o vício do processo judicial
e sobre a impugnação do preço ou do valor da indenização. No tocante à desapropriação indireta, o que é que ocorre? Aí ocorre uma inversão, né? A tomada do poder, a tomada do bem pelo poder público, ele é anterior à indenização. Então, esse exercício de extinção, ele pode ser exercido na própria ação de indenização, ou então, se o expropriado quiser, ele pode ser feito em uma ação separada dessa ação de indenização, desde que não ocorra a prescrição. Tocante à admissibilidade do direito de extinção, ele, em regra, é admissível na desapropriação comum, que são naqueles casos em que o procedimento de desapropriação ele ocorre em conformidade com a Constituição Federal e a lei. E aí ocorre, né, uma indenização que ela é justa, prévia e em dinheiro. Mas também o direito de extinção ele é admissível nos casos de desapropriação indireta. Em relação a como é exercido esse direito de extinção, no tocante à desapropriação comum, ela pode ser exercida tanto na via administrativa quanto na via judicial. Na via administrativa, ela ocorre quando existe um ajuste ou um acordo entre o poder público e o expropriado. E na via judicial, ela pode ser exercida no bojo da ação de desapropriação. Como pedido, né, ela entra aí como pedido contraposto da contestação. E nesse caso aí trata-se de uma exceção, já que na ação de desapropriação a contestação ela é restrita às matérias, né, que se relacionam com o vício do processo judicial e sobre a impugnação do preço ou do valor da indenização. No tocante à desapropriação indireta, o que é que ocorre? Aí ocorre uma inversão, né? A tomada do poder, a tomada do bem pelo poder público, ele é anterior à indenização. Então, esse exercício de extinção, ele pode ser exercido na própria ação de indenização, ou então, se o expropriado quiser, ele pode ser feito em uma ação separada dessa ação de indenização, desde que não ocorra a prescrição.